Por que que você repara no cisco do olho do seu irmão e não se dá conta da viga que tem no seu próprio olho? Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Reflexões de Homem Comum. Eu sou Jonathan Reis e aqui a gente trata sobre espiritualidade, autoconhecimento e expansão da consciência. E o tema de hoje, a gente vai tratar um assunto que muitas vezes a gente deixa passar, vivencia isso diariamente, mas a gente não se dá conta de que está acontecendo. Já parou para pensar que tem muitas vezes que a gente julga o próximo ou que a gente recebe algum tipo de julgamento, sendo que quando a gente avalia o nosso próprio ato ou avalia o ato daquela pessoa que está nos julgando, é algo desproporcional? Às vezes a gente fala alguma coisa para uma pessoa, só que a gente faz pior, ou vice-versa. A gente vive num mundo que as pessoas estão julgando muito, né? É muito fácil a gente apontar o dedo para o próximo ou receber algum tipo de julgamento, principalmente nessa era de redes sociais que a gente está diariamente ali acompanhando a vida das outras pessoas e muitas vezes a gente não sabe o que aconteceu e a gente vai lá e julga alguma ação, alguma fala, algo do tipo. E aí eu já até faço uma pergunta aqui para você. Por que que é tão fácil a gente julgar uma pessoa e é tão difícil a gente olhar para os nossos próprios erros, nossas próprias ações? E aí eu trago uma passagem bíblica de Mateus, capítulo 7, versículo 3 ao 5, que diz: Por que você repara no cisco do olho do seu irmão e não se dá conta da viga que tem no seu próprio olho? Nessa passagem, Jesus nos coloca um questionamento do porquê que a gente está julgando tanto, sendo que aquele tipo de julgamento pode ser um dos nossos maiores erros. Por que que a gente olha tanto para uma ação de uma outra pessoa, sendo que nós não estamos olhando para o nosso próprio lado, para a nossa própria ação? É interessante perceber que muitas vezes a gente cobra as pessoas de algumas coisas e esse julgamento, ele exterioriza exatamente os nossos problemas internos. Então, essa passagem traz isso. A gente está olhando para um grãozinho de areia da ação daquela outra pessoa, sendo que a gente tem aqui uma praia, né, dentro do nosso olho. Muitas vezes a gente olha para uma outra pessoa tendo algum ato ali que a gente considera errado, só que quando se a gente estivesse olhando no próprio espelho, a gente veria que a gente faz muito pior. Então Jesus nos coloca aqui essa passagem para refletir sobre a autoanálise, a autorreflexão e entender se o que a gente está trazendo como julgamento, como até uma observação do próximo, não é o nosso próprio reflexo, não é nossa própria dor, nossa própria exteriorização dos problemas internos. E é interessante como a gente falha muito nessa questão de julgamento, é que muitas vezes a gente não sabe o porquê que aquela pessoa está fazendo aquela ação, muitas vezes tem alguma relação com a situação de vida dela atual. Eu trago mais uma passagem bíblica de João, capítulo 8, versículo 1 ao 11, que na situação, uma mulher foi pega em adultério, e aí Jesus deu uma lição ali para quem estava em volta, né? Dizendo o seguinte: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Bom, aqui reflete muito o que a gente falou lá atrás, né? Do cisco no olho do próximo e da viga que tem no seu próprio olho. Então aqui Jesus nos trouxe um ensinamento de que, olha, tudo bem, essa mulher está cometendo um erro grave, está adulterando, mas quem nunca pecou? Quem nunca errou? Será que você pode não ter cometido um adultério, mas será que você não agiu de alguma maneira que tem a mesma proporção, que tem o mesmo peso de um adultério? Mas dado que, por exemplo, você é um homem, não tem
não tem tanto peso moral com relação à sociedade que vive hoje? Pensa bem, todos nós pecamos e erramos diariamente. Então, esse ensinamento, em cima de uma situação de adultério, nos faz refletir de que, antes da gente apontar o dedo para uma pessoa, a gente precisa avaliar as nossas próprias ações. Porque é muito simples a gente olhar para uma pessoa e falar: olha, você está cometendo adultério, você está traindo, você está errando ali. Mas e aí? Quantas vezes a gente não falhou? Antes da gente ficar jogando palavras ao vento e criticando as pessoas, a gente primeiro precisa fazer uma autoanálise. Porque nós temos muitas coisas para resolver antes de começar a apontar. Se a gente for pensar em como colocar em prática essa autoanálise, essa calma antes de julgar qualquer pessoa, colocaria 3 pontos aqui. O primeiro é a prática da empatia. É sempre importante, antes da gente julgar qualquer pessoa, entender a realidade daquela pessoa, a situação que ela está vivendo naquele momento, e praticar essa empatia. Quando você tem empatia pelo próximo, você consegue avaliar em uma outra perspectiva aquela situação que está ocorrendo. O segundo ponto é focar no seu próprio crescimento. Como eu falei, todos nós temos oportunidades de crescimento, de evoluir como pessoa, de evoluir como espírito. Então, por que ao invés da gente olhar para um terceiro, a gente não olha para nossas próprias falhas? A gente não olha para as nossas próprias oportunidades e tenta desenvolvê-las? Porque só assim que a gente vai conseguir crescer como pessoa. Não é olhando para o erro do próximo que a gente vai crescer na nossa individualidade. E sim, olhando para a nossa individualidade, identificando nossas oportunidades e se autodesenvolvendo. E um terceiro ponto é a gente se lembrar dos ensinamentos de Jesus. E eu trouxe aqui mais uma passagem de Mateus capítulo 7, versículo 2, que diz o seguinte: com a mesma medida que você julgar, será julgado. Então, se você aponta o dedo para uma pessoa, automaticamente você vai ter várias pessoas apontando o dedo para você. Então, se você pesa a mão em uma determinada situação, você também será julgado com a mesma medida, com o mesmo peso. Então, avalia dessa forma. Por que eu vou julgar uma pessoa, sendo que eu tenho um risco de errar também? Somos seres humanos, a gente está aqui para aprender. Então, antes de julgar, antes de jogar ao vento qualquer opinião, qualquer palavra que vai atacar alguma ação de uma determinada pessoa, pensa que amanhã pode ser você, porque o mundo gira, na verdade. E por fim, eu faço uma pergunta: o que você tem julgado as pessoas que você poderia ter segurado, não ter falado, não ter apontado o dedo? E o que você julgou que depois você percebeu que é um reflexo do seu interior? Dificilmente você vai ter resposta para essa segunda pergunta, porque para você entender que o que você mais critica é um reflexo do seu interior, você precisa primeiro se autoconhecer. E para se autoconhecer, você tem que se avaliar muito, ter muita autoanálise, autoquestionamento. Então eu te coloco um desafio aqui. Já para pensar quais são as suas maiores sombras, os seus maiores erros que você enxerga numa outra pessoa? Então faz essa autoanálise para você ver se você consegue entender um pouco mais sobre essa realidade. Bom, pessoal, nosso vídeo era esse. Eu espero que essa mensagem tenha agregado um pouco na sua vida. Essa foi a minha contribuição hoje. E eu vejo vocês no próximo vídeo. E se você acha que esse vídeo pode ajudar alguma outra pessoa, algum familiar, algum amigo, compartilhe esse vídeo, curte o nosso canal, ativa o sininho para você receber mais notificações. E eu vejo você na próxima. Valeu, abraço, tchau, tchau.